Здравствуйте, rебята! Estou aqui novamente, Rave, falando sobre casos do idioma russo. E neste vídeo nós vamos tratar do caso preposicional, que, como o próprio nome sugere, se trata de preposições, ou seja, flexões ocasionadas por preposições. Mas não deixe se enganar, porque várias preposições em russo regem outros casos. Há preposições que vão reger casos dativos, casos acusativos, casos genitivos, tá? Mas nesse caso a gente vai precisar focar em apenas 3 preposições, que são as principais, na verdade. Existem outras preposições que também regem o caso preposicional, mas a gente vai precisar memorizar essas 3 preposições, que são o v, o na e o o. Nesse caso, o v e o na, eles vão se tratar de preposições ali locativas, ou seja, elas indicam lugares. Nesse caso, o v indica algo que está em algum lugar, exatamente, essa é a tradução do v, v significa em. O na, ele vai significar algo que está sobre algum lugar, sobre uma superfície, tá? E por isso que a gente vai usar o na. E por fim, o o, ele fala sobre um assunto, ou seja, a gente pode trazer o o como sobre, quando a gente trata de um assunto. Então, basicamente, se você memorizar essas 3 preposições, você vai conseguir ter sucesso no caso preposicional. E como ocorre a formação do caso preposicional? Vamos dar uma olhada agora. O caso preposicional é um pouco parecido com o dativo, no sentido de que precisa haver uma preposição para que esse caso exista. E neste caso, como o próprio nome diz, o uso de preposições é obrigatório. Porém, deixa eu fazer uma observação. Nem toda preposição rege o caso preposicional. Alguns regem o caso acusativo, outros o genitivo, outros o dativo. E outros, mais especificamente, o caso preposicional, como as preposições locativas que indicam repouso, como the, em, na, que significa em ou sobre uma superfície, e a preposição o, que significa sobre. Nesse caso, usamos para tratar sobre assuntos. E como funciona este caso preposicional? Vamos à sua formação. No masculino, a regra geral é que no final seja adicionada a terminação ie, independente do final da palavra no nominativo. Assim, computer, computador, vai ficar computerie, sobre o computador ou no computador. Soldat, soldado, vai ficar soldatie, sobre o soldado ou no soldado. Geroi, herói, vai ficar geroie, sobre o herói ou no herói. Prepodavatel, professor, vai ficar prepodavatelie, sobre o professor ou no professor. Contudo, existe uma série de substantivos masculinos especiais, geralmente monossilábicos, que dependendo da preposição, podem ter o e adicionado ao seu final, assim como um u adicionado ao seu final. Isso repetindo dependendo da preposição, como nos casos dos substantivos. Pol, que significa chão, que vai ficar na palu, ou seja, no chão, ou o polier, sobre o chão, nesse caso tratando de um assunto. O gol, ou seja, canto ou esquina, que vai ficar vuglu, ou seja, no canto ou na esquina, ou uglier, sobre o canto ou sobre a esquina. Sat, jardim, vai ficar sado, ou seja, no jardim, ou sadie, sobre o jardim. O feminino é bem menos complicado, pois não existe essa distinção no masculino, sendo que as terminações das palavras terminadas em a ou ia terão estas substituídas por ie. Dessa forma, machina, carro, vai ficar machinie, seja sobre o carro ou no carro. Tiotia, tia, vai ficar tiotie, seja na tia ou sobre a tia. Porém, se terminar em um conjunto ia ou em sinal brando, estes serão substituídos por i. Assim, história, história, vai ficar story, sobre a história ou na história. Vier, porta, vai ficar viere, ou seja, na porta ou sobre a porta. Lembrando que as palavras masculinas terminadas em a ou ia seguem o mesmo padrão do feminino. Por fim, a terminação do neutro, no caso preposicional, vai sempre terminar em ie, como pismo, carta, que vai ficar pismie, sobre a carta ou na carta. Morie vai permanecer igual, ficando morie, ou seja, no mar ou sobre o mar, pois já termina em ie. E agora, como se forma o plural do preposicional? O plural do preposicional é bem consistente, pois segue o mesmo padrão geral, a exemplo do dativo. Assim, palavras masculinas que terminarem em consoantes e palavras femininas que terminarem em a, assim como as neutras que terminarem em o, adicionarão ao seu final a desinência ar. Assim, o computerie, sobre o computador, no plural vai ficar
o computerar, ou seja, sobre os computadores. O machine, sobre o carro, vai ficar o machinar, sobre os carros. O pismier, sobre a carta, vai ficar o pismar, sobre as cartas. Porém, se os substantivos terminarem em ditongo e vogais palatais, como os masculinos que terminarem em i curto ou sinal brando, ou palavras femininas que terminarem em ia ou sinal brando, assim como palavras neutras que terminarem em ie, terão esses finais substituídos pela desinência iar. Assim, geroie, sobre o herói, vai ficar o geroiar, sobre os heróis. O prepadavatelier, sobre o professor, vai ficar o prepadavateliar, sobre os professores. O tiotie, sobre a tia, vai ficar o tiotier, sobre as tias. O dvieri, sobre a porta, vai ficar o dvieriar, sobre as portas. O morie, sobre o mar, vai ficar o moriar, sobre os mares. Agora vamos a alguns exemplos. Sat. Mam любит говорить о саде. Minha mãe gosta de falar sobre o jardim. Mam в саду. Minha mãe está no jardim. Преподаватель. Ученики говорят плохо о преподавателе. Os estudantes falam mal do professor. Герой. Люди рассказывали истории о герое. As pessoas contavam histórias sobre o herói. Feminino. Машина. Кот спит на машине. O gato dorme sobre o carro. História. Я послушал истории, она рассказала. Eu ouvia sobre a história que ela contava. Dvier. Guirlanda na двери. A guirlanda está na porta. Neutro. Pismo. Я не прочитал то, что написано в письме. Eu não li o que estava escrito na carta. Море. Не нравится разговаривать о море. Ela gosta de conversar sobre o mar. Plural. Сад. Мам любит говорить о садах. Minha mãe gosta de falar sobre os jardins. Преподаватель. Ученики говорят плохо о преподавателях. Os estudantes falam mal dos professores. Герой. Люди рассказывали истории о героях. As pessoas contavam histórias sobre os heróis. Feminino. Машина. Коты спят на машинах. Os gatos dormem sobre os carros. História. Я послушал о историях, которые она рассказала. Eu escutei sobre as histórias que ela contava. Dvier. Guirlande на дверях. As guirlandas estão nas portas. Neutro. Pismo. Я не прочитал то, что написано в письмах. Eu não li o que estava escrito nas cartas. Море. Не нравится разговаривать о морях. Ela gosta de conversar sobre os mares. Como vocês puderam ver, o caso preposicional ele é um pouquinho mais fácil do que os outros casos, como o genitivo e acusativo, mas mesmo assim também, como o dativo, requer uma atençãozinha, né? Espero que vocês tenham memorizado as preposições ver, na e o, e espero que vocês tenham aprendido o conteúdo. Se você gostou do vídeo, não se esquece, deixa seu like e se inscreve no canal. Большое спасибо e до свидания. O próximo caso que veremos e o nosso último caso vai ser o instrumental. Até lá! Пока!